Sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso podcast Conversa, o vosso podcast de política, e hoje estamos aqui nesta nova carpool. Enfim, tinha feito umas quantas antes e portanto voltar aqui, isto quando já existem mais algumas certezas em relação ao trabalho a ser feito em casa. Portanto continua a saga de obras em casa e portanto 10 semanas de trabalho naquela casa, e a expectativa é de próxima semana, no máximo 2, já ter a dita estante que vai ser o palco principal desta nova casa do podcast Conversa, que certamente irá ser bonita visualmente, mas também com muita presença. E portanto estas são as novidades que eu tenho em relação à casa, porque lá está, apesar de já ter gravado muitos episódios fora de este podcast, ter começado com não ter um estúdio, portanto andava eu sempre com um malão enorme de sítio em sítio, que nesse malão estavam justamente, por exemplo, girafas para os microfones, portanto peso maluco. Era isso. Depois era outro malão também com roll-up e portanto com tudo o que era necessário colocar na altura, e portanto foram assim uns anos, uma saga assim um tanto quanto estranha. Isto, as estradas portuguesas sem buracos não seriam estradas portuguesas, certamente. Lembro-me de uma vez, por exemplo, quando fui gravar o episódio sobre o Dia da Mulher, por exemplo, no Parlamento, com uma deputada do Partido Socialista, Elsa Paes, que foi uma conversa muito interessante, e nessa noite estar a chover torrencialmente, de eu ter que subir aquela rua toda de São Bento até chegar ao Rato para apanhar o metro, e a minha única preocupação era proteger o computador e o malão com os microfones. Portanto, cheguei a casa ensopado, e no dia seguinte voltei a trabalhar. Portanto, são coisas são memórias que se vão romantizando, mas que na altura, enfim, fazem duvidar de porque é que nós fizemos isto, porque é que eu ganho com isto, propriamente dito, e duvidamos tudo, não é? Assim o é. Bom, em relação àquilo que é política, tanto nacional como internacional, há pano para mangas, mas a questão é, vocês já o sabem, portanto aquilo que eu vou dizer não é novidade nenhuma. Estar a falar de política de capa de revista, por assim dizer, de revista cor-de-rosa, de Fediverse, vocês sabem que não é para mim. Não é algo que eu gosto. Não tenho a mínima simpatia por tal. Mas é o que temos. E parece que é isso que as pessoas realmente gostam, pelo menos foram habituadas a gostar, porque não temos qualquer tipo de rigor naquilo que é o debate político, não temos qualquer tipo de rigor naquilo que são as apresentações de ideias, o debate de ideias. Portanto, vamos ter autárquicas a acontecer agora para outubro. Temos muitas candidaturas que só na semana passada é que foram para a estrada. Portanto, eu pergunto-me, essas candidaturas que só saíram para a estrada na semana passada, o que é que elas estão à espera de conseguir de eleições? Porque a questão é, se não marcam presença antecipadamente, o que é que acham que vou conseguir fazer nas últimas 2 semanas de campanha? Magia, tirar coisas da cartola. E depois, se formos a ver, são candidaturas que não fizeram nada durante o mandato anterior, ou seja, não andaram a trabalhar o terreno, e isso conta muito numa eleição autárquica, porque a questão é, as pessoas pensam também, não é? E pensam a questão de, mas estes só aparecem quando é as eleições, só aparecem quando é para me pedir o voto. Não, o eleitorado precisa de, como se costuma dizer, o eleitorado tem que ser enamorado ao longo do tempo, não é? Portanto, isto é como uma relação, tem que se ir investindo tempo, tem que se ir investindo
atos de carinho e tudo mais. Agora, aquilo que parece que há muitas listas, porque isto preciso falar em listas, porque acontece da esquerda à direita, dependendo das geografias e dos casos, parece que querem apenas uma coisa casual. E a política não pode ser tratada como isso, como uma questão casual, porque isso depois não traz bons frutos, porque as pessoas esquecem-se que estão a votar naquilo que vão ser as pessoas que vão fazer leis, vão aprovar, vão aplicar leis e novas regras para o seu município, portanto, tanto para o concelho onde vivem como para a freguesia onde vivem. E isso tem implicações, como é óbvio. Se as pessoas não pensam nisto, se as pessoas não refletem sobre isso, então muito provavelmente vão ter péssimos executivos, ou pelo menos do perspectiva da pessoa, vão ter péssimos executivos a fazer as leis, e depois obviamente que vai ser o município, ou o munícipe neste caso, a pagar, não é? Portanto, ou seja, não só o próprio município enquanto espaço físico sofre, quanto o próprio município enquanto habitante vai igualmente sofrer. Portanto, as coisas vão nesta dinâmica e não é positivo de maneira nenhuma. Aquilo que nós vamos assistindo depois também às presidenciais é aquilo que vai ser também mais do mesmo, vou dizer, perguntas balofas, sem qualquer tipo de interesse, sem qualquer tipo de impacto real, sem qualquer tipo de noção da realidade, e muito na base do soundbite. Acredito que toda a gente esteja a afiar as facas para ver o embate entre João Amaral Dias e Almirante Gouveia e Mel. Enfim, o pessoal vai querer ver isso pela expectável porrada, pancada que vai existir para lá. O que é triste, porque os debates não têm que ser para isso, os debates têm que ser debater visões de Portugal, visões políticas, o que é que nós queremos para lá, e portanto isso é algo que tem que acontecer. As pessoas têm que ir pela dinâmica do que é que vão votar e não ser apenas uma coisa gratuita, porque isso não torna-se muito fácil. E portanto mais vale entregarmos o nosso poder de voto a outra pessoa qualquer, vote por nós, deixemos isso aos jornalistas da revista Cor-de-Rosa, e isso é capaz de melhorar ou não. Portanto, do ponto de vista nacional, tivemos obviamente esta questão dos incêndios, que para mim levam a questões, justamente nesta questão de levar a política a sério, que me interrogam muito, que é como é que nós tivemos os vários municípios a arder, os vários distritos a arder, e não se viram os deputados. É que quando eu vos falo desta questão do namoro e tudo mais, não é o caso. As coisas têm que ser assim. As pessoas que ali estão, eu posso falar com propriedade, porque estes incêndios tocaram a mim, tocaram a minha família, felizmente sem qualquer dano de pessoas. Portanto, o que ardeu foi tudo bens e propriedades, e portanto aquilo que implica aqui os deputados da nação é irem a estes lugares, não é para apagarem fogos, não é para fazerem aquele número do vídeo do André Ventura que é vergonhoso, porque do ponto de vista comunicacional e de impacto político só traz problemas, só traz mais ruído do que propriamente soluções. E isso aí é algo que temos que ser efetivos. É que não podemos ir por caminhos que só nos trazem problemas em vez de vantagem, e portanto ter esse vídeo vergonhoso de estar ali a apagar aquele incêndiozinho, tudo ali já tinha ardido, mas ainda continuava aquele incêndiozinho, não estava ali nenhum bombeiro sequer. Depois aquela situação confrangedora dos cães, enfim, vale o que vale. As pessoas não estão à espera disso. O que as pessoas estão à espera
é de um consolo, de perceber que o poder político está com elas, que o poder político sabe que aquelas pessoas existem, porque infelizmente estamos cada vez mais taticistas, e eu obviamente como consultor político falo com propriedade nisto, mas infelizmente estamos taticistas demais ao ponto de não conseguirmos entender que as políticas estão a ser feitas apenas a pensar nas pessoas do litoral. Portanto, nós andamos, tenho 30 anos e tenho memória política de há muito tempo, portanto, mas seguramente há mais de 15 anos que eu ouço esta questão toda de olhar para o interior, não deixar o interior morrer, não deixar o interior desaparecer, a descentralização de Portugal, a regionalização. A questão é, andamos a falar disto, andamos a mandar soundbites para depois nada acontecer? É que isso depois traz várias problemáticas, porque é assim que as pessoas vão se descredibilizando da política, é assim que as pessoas não vão confiando nos seus eleitos. E aqui a culpa é única e exclusivamente dos eleitos, não é? Portanto, as coisas não podem ser feitas assim de maneira nenhuma. Porque quem está na política é para servir e não servir-se. Ou pelo menos ainda sou romântico suficiente para acreditar nisto. E tenho pena que mais pessoas não tenham esta visão, não porque a minha visão seja mais certa, não é isso, mas simplesmente porque é a visão republicana da coisa, é o contrato social que é feito, porque todos nós gostamos que as coisas sejam bem feitas, bem tratadas, é a mesma forma que nós deixamos os nossos filhos na escola, numa creche, e depois as pessoas de lá maltratam os nossos filhos e tudo mais. Como é que vocês sentiriam, não é? Portanto, e é isto que eu sinto em relação à nossa política em várias latitudes e longitudes. Isto, infelizmente, não é um problema apenas de Portugal. É um problema que afeta o mundo inteiro, que é as pessoas acharem que são donas dos lugares, são as pessoas acharem que são donas das coisas e que nada, nem ninguém lhes vai tirar aquilo, ou sequer pode ousar contestar isso. E isso aí, obviamente, que traz uma grande série de problemáticas que são precisas de ser vistas, revistas e pensadas. Bom, no que toca aos casos europeus, enfim, o Reino Unido está pela hora da morte, como parece ser. Temos a Escócia a voltar à força toda com a questão do referendo, portanto, para saírem, sendo que já falei disso há 5 anos atrás, quase do género. Duvido muito que a Escócia se consiga desagregar do Reino Unido, portanto, duvido que seja um referendo que lhes vá dar essa capacidade. Que vai ser uma situação latente, como no caso da Catalunha em Espanha, portanto, que a Revolução quer, mas não se vai concretizar. Na altura as pessoas fizeram um referendo também logo a seguir ao Brexit, e portanto talvez ali o medo tenha, porque ele teve 30 ou 40 e poucos % de votos de pessoas dizerem que queriam sair do Reino Unido. E o discurso agora que muitos escoceses estão a ter é que o Reino Unido sobrevive à conta deles e, portanto, à conta daquilo que são os recursos da Escócia e tudo mais. A verdade é que a Escócia parece ser o último reduto, assim como a Irlanda parece ser os últimos redutos daquilo que resta do Reino Unido, porque aquilo que nós vamos assistindo ao Reino Unido é tenebroso. Todas as políticas do Keir Starmer é com cada frase, com cada
política implementada ou chegar ao ponto de dizer se não gostam das nossas políticas, então podem sair do país. Mas quem é o Primeiro-Ministro que pode dizer uma coisa destas? António Costa disse, Pedro Passos Coelho disse, mas que horrível é alguém chegar e ter a ousadia, porque isto para mim é a ousadia de dizer algo deste género aos seus nacionais. França hoje pode ficar sem governo, vai depender muito daquilo que se quer. Portanto, o partido de Emmanuel Macron convocou uma moção de confiança que o Rassemblement, portanto o partido da Marine Le Pen e do Jordan Bardella, já disseram que vão votar contra. Portanto, inicialmente era absterem-se, agora vai ser contra, para fazerem cair o governo. Vai depender muito daquilo que são os votos da esquerda. Portanto, alguma esquerda vai querer também provocar a queda, mas o problema é que a queda do governo neste exato momento, porque as coisas têm que ser faladas no exato momento, daqui a uma semana os ventos podem trocar e portanto já ser outro quadro, mas ao dia de hoje não é vantajoso de forma nenhuma para a esquerda mandar o governo de Macron abaixo, porque já são poucos que lá estão. Portanto, com uma nova eleição, eu acredito que aquilo vá mesmo para metade da esquerda e que alguns partidos saiam inclusive do próprio hemiciclo. Portanto, não está nada fácil a política em França. Portanto, as sondagens dão vitória a Jordan Bardella, mas a questão é qual é a confiança que nós podemos ter neste rapaz, neste jovem, Jordan Bardella, quando o próprio não cumpre os compromissos que tem e para o qual foi eleito no Parlamento Europeu, porque ele está no Parlamento Europeu e portanto isto é uma coisa que me irrita solenemente, é as pessoas que estão num lugar e depois já se querem candidatar a outro, como se aquele compromisso que fizeram no mandato que estão não tivesse qualquer tipo de interesse, fosse apenas um estágio intermediário porque precisam de fazer algo. Portanto, isso para mim é triste. É porque temos pessoas que votaram naquelas pessoas porque as queriam especificamente naquele lugar e aquelas pessoas vão-se embora daquele lugar. Portanto, isso aí para mim, por isso eu cada vez mais sou pelo voto que discrimina, que diz exatamente quem é que é a pessoa que eu quero eleger, não é? Portanto, isso foi uma proposta que eu e o Ribeiro Castro andámos a propor e que a maioria dos partidos disse que não, mas agora curiosamente alguns desses disseram que não e os seus líderes que eram extremamente contra, neste momento já acham interessante e já o querem e apresentam como suas ideias, que é o mais grave. Mas pronto, também de pessoas reais, o que é que se há de esperar? Portanto, os Estados Unidos, como vocês sabem, eu estive em Washington a cobrir as eleições. Disse-vos na altura que achei uma cidade super segura, em que eu chegava a casa 2 da manhã, ao hotel 2, 3 da manhã, e portanto, tranquilo da vida andar na rua, vários polícias. Agora, não consigo entender de maneira nenhuma o porquê desta mobilização militar para Washington, porque havia vários polícias. Estive em zonas mais complicadas, mais dominadas por latinos e afro-americanos, portanto, que supostamente seriam os sítios de maior tensão, e nota-se que há uma maior pobreza em relação àquilo que é Washington mais perto do Rio.
mas ainda assim não consigo entender. Não consigo entender o que é que se passa. O que é que se passa por lá? Já estou a perguntar às amizades que fiz por lá o que é que se passa para Donald Trump estar a fazer esta mobilização e agora estar a fazer essa mobilização igualmente para Chicago. Sendo que, obviamente, que esta questão toda das deportações vai continuar, com uma nova base agora a ser anunciada para a Flórida e também com este crescendo aumento da hostilidade em relação à Venezuela, que eu já escrevi no Jornal Diabo sobre isso. Foi há duas edições atrás. Publiquei um artigo sobre isso, explicar como é que é a relação dos Estados Unidos com a Venezuela, ainda no tempo de Hugo Chávez. Portanto, não é apenas uma coisa de agora. Perceber o que é que está agora em causa e o que é que vai acontecer. O certo é que tem havido uma escalada, mas essa escalada só põe a ridículo aquilo que é o governo de Nicolás Maduro. Portanto, é triste ver esta realidade, é triste ver estas questões a sucederem-se. E aquilo que para mim vai acontecer vai ser uma capitulação da Venezuela e os Estados Unidos vão conseguir colocar mais um governo de fantoches, coisa que eles são especialistas a fazê-lo, não é? E portanto, para terem ali acesso ao petróleo venezuelano. Aliás, a Chevron está no local, portanto isso também teve implicações na altura por causa da região da Uzbequia, portanto da questão ali da Guiana ocidental, e, portanto isso tudo tem implicações para a geopolítica e para aquilo que são os ganhos, aquilo que são os recursos que cada país, cada região tem, não é? Portanto, já vão estar lá no lugar, no local, têm plataformas petrolíferas e obviamente querem extrair aquele petróleo, sendo que é um petróleo que tem jazidas para dar e vender. O problema está que o acesso não é fácil. Para vocês terem uma noção, neste momento a Venezuela perde com o seu petróleo, portanto, ou seja, o petróleo que a Venezuela extrai dali é todo ele comido pela Rússia e pela China. Isto porque aquilo é muito duro de extrair, portanto precisam de maquinaria pesada chinesa. E portanto, obviamente que a China vai aí e cobra logo ali o seu quinhão. E como se ainda não bastasse a questão da perfuração, ainda existe a questão da própria consistência do crudo. Portanto, é algo muito concentrado que tem que ser dado aos russos, porque os russos têm tecnologia química para diluir e refinar esse mesmo crudo, né, petróleo, e portanto os russos vão lá e tiram também outra parte. O Brasil continua em silêncio e obviamente que o Brasil é um player importantíssimo porque portanto, ou seja, temos o Brasil que faz parte dos BRICS. Tivemos esta parada militar de Xi Jinping, onde esteve presente o embaixador brasileiro. Portanto, quer dizer, é assim um tanto quanto estranho como tudo isto se vai processando, porque o Brasil não pode querer ser o melhor amigo de Xi Jinping e ser o melhor amigo de Emmanuel Macron. Nós sabemos que Emmanuel Macron e Lula são dos melhores amigos, as coisas jamais vistas na política, acho que semelhante só mesmo com José Sócrates.
E portanto vai ser muito complicado isto. Portanto, vamos ter que aguardar com muita paciência, e paciência foi algo que eu aprendi nas últimas 10 semanas à conta das obras. Espero que esta semana, no máximo na próxima, as obras estejam concluídas, porque obviamente que eu quero desfrutar da casa e quero também gastar estes meus dias de férias a decorar a casa, por tudo do meu agrado, porque é para isso que as coisas servem, ao fim e ao cabo. E portanto tive de ter muita paciência nestes últimos dias para que, vou sair aqui do empedrado, para que isto ande para a frente, por assim dizer, não é? Portanto, é isso, meus amigos, obrigado. Não se esqueçam de deixar o like e obviamente que vemos no próximo episódio, seja ele Carpool ou não, exatamente como diz aqui o Kelvin. É um petróleo muito pesado, dá muito trabalho para refinar, exatamente aquilo que eu dizia. E portanto, obviamente que conto convosco num próximo episódio, e já sabem, até lá tenham boas conversas e já agora atentos a aquilo que vai acontecendo no mundo da política. Um abraço.